Bom dia, eu me chamo Lopes, eu sou pastor evangélico e moro em São José dos Campos, São Paulo. E quero dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal Maravilhas da Lei. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe os seus negócios, em nome do Senhor Jesus. Que Deus seja o seu abençoador, em nome de Jesus. Eu estou fazendo a obra do Senhor. Para mim, é algo muito gratificante, satisfatório, algo benéfico para a minha vida, fazer a obra de Deus. Se você quiser participar, esteja à vontade. Esteja à vontade para fazer a obra do Senhor, dando like, compartilhando, fazendo comentários, se inscrevendo. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Há que ter participação de todos. Seja bem-vindo e faça a obra do Senhor. Hoje eu quero compartilhar um assunto que eu pessoalmente considero interessante e atraente. Nós sabemos e falamos que o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá. Como chegou esse título ao Senhor? O Senhor Jesus ser reconhecido, ser intitulado o leão da tribo de Judá. Bem, eu vou ler o texto da palavra do Senhor e depois então estaremos voltando para comentar. Vou ler o texto. O texto da palavra do Senhor está no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Nós sabemos que o livro do Apocalipse foi escrito pelo evangelista João na ilha de Patmos. O Senhor chamou João para essa grande obra. Ele está se falando, ele está se referindo do momento em que é indicado, é apontado o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, para abrir os livros. Bem, eu quero falar um pouco, antes de continuar na Bíblia, eu quero falar um pouco do leão. O leão, esse animal feroz. A mim, é um animal impressionante. O leão é um animal selvagem da floresta. É um animal oriundo, originário das savanas africanas, do continente africano. E é um animal temido por demais outros animais. Eu disse e repito,
É um animal que me impressiona. Impressiona o seu porte, o seu andar, a sua força, a sua juba, o seu urro. É um animal impressionante. Muito bonito, mas muito temido. Mas eu quero destacar uma característica ou qualidade desse animal, o leão. Dizem os estudiosos que o leão ele tem um instinto animal de preservação ao seu rebanho. Ele é um animal de preservar o seu rebanho. Ele protege o seu rebanho. Ele luta para proteger o seu rebanho. Ele pode até dar a vida para proteger o seu rebanho. Eu quero deixar destacado essa característica. Bem, como que nós vamos entender esse título do Senhor Jesus, considerando o que diz a Bíblia Sagrada, que Judá é o quarto filho de Jacó. Jacó, nós sabemos pela palavra, é filho de Isaque. Isaque é filho de Abraão. Então Abraão gerou de Sara Isaque. Isaque gerou de Rebeca Esaú e Jacó. Jacó, ele gerou 12 filhos e uma filha. Jacó, ele conviveu com 4 mulheres, todas ao mesmo tempo, em tendas diferentes. Jacó lhe conviveu com Raquel, a esposa, a mulher que ele amava, com Bila, que era serva de Raquel, conviveu com Leia, que era irmã de Raquel, e com Zilpa, que era serva de Leia. Então Jacó, com essas 4 mulheres, teve 12 filhos. Rúben, filho mais velho, primogênito, Rúben, Simeão, Levi, Judá o quarto filho, Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Asser, Naphtali, José e Benjamim. 12 filhos e uma filha, Diná. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que os 12 filhos de Jacó formam as 12 tribos de Israel, que por sua vez, as 12 tribos de Israel formam a nação de Israel. A nação de Israel, que está lá no Oriente Médio, é originário da Bíblia. É formado pelos 12 filhos de Jacó. Bem, considerando a palavra de Deus, como que eu vou entender que a bênção de Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, passou para Judá? Por que os filhos mais velhos, Rúben, Simeão e Levi, perderam a bênção de seu pai? Bem, no capítulo 49 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Jacó estava nos seus últimos dias. Então, como era uma cerimônia, era sempre uma cerimônia na cultura deles, o pai reuniu os filhos para passar a bênção. E normalmente, pela cultura deles, o filho mais velho, o primogênito, é que recebia
essa bênção. No caso de Jacó e seus filhos, aconteceu algo diferente. Rúben, o filho mais velho, perdeu a bênção. A bênção paternal é algo que distingue, que dá dignidade ao filho mais velho para representar a família, o nome do pai, após a morte do pai. No caso, Rúben, sendo o filho mais velho, ele perdeu a bênção paternal. Por quê? Porque diz a Bíblia, no capítulo 35 de Gênesis, a Bíblia diz, e Jacó relata isso no capítulo 49, verso de Gênesis, que Rúben, o filho mais velho, ele deitou, ele coabitou, teve relações corporais com Bila. Bila era serva de Raquel, mas era a esposa de seu pai. E Rúben desonrou seu pai, ofendeu a honra de seu pai, quando deitou com Bila. Rúben poderia ter morrido. Esse tipo de afronta, na cultura judaica, é pago com a morte. Rúben não morreu, não perdeu a sua vida. Provavelmente, segundo alguns historiadores, Jacó relevou, passou a morte dele. Mas agora, na hora da morte, Jacó faz lembrança a Rúben do seu ato desonroso. Então ele não entregou a bênção paternal, a bênção divinal, nas mãos de Rúben, por conta dessa desonra. Rúben perdeu a bênção. Os filhos seguintes de Jacó, Simeão e Levi, irmãos, eles também perderam a bênção. Os dois perderam a bênção. Por quê? No capítulo 34 de Gênesis, relata que quando Jacó veio de Padã Arã, ele se estabeleceu na região de Siquém, uma região. Ele se estabeleceu ali com sua família, com todo o seu gado. E ali, um dos homens, um jovem daquela cidade, daquela região, deitou, violentou Diná, a filha de Jacó. E os irmãos de Diná, Simeão e Levi, quiseram fazer reparação, quiseram vingança. O moço queria casar com Diná. O moço que afrontou, que violentou Diná, queria fazer a reparação do seu gesto. Queria casar. E foi até Jacó e se propôs ao casamento. E Jacó aceitou que fosse feita a reparação. Mas Simeão e Levi acharam pouco e resolveram se vingar. E eles mataram os homens daquela cidade, da cidade de Siquém. Lá no capítulo 34 de Gênesis. Jacó, diante daquele gesto traiçoeiro de seus filhos, Simeão e Levi, teve que fugir dali com medo dos demais outros povos. Fugiu dali. Agora, na hora da morte, Jacó traz à lembrança esse fato. E por esse ato de traição ao seu pai, de desonra ao seu pai,
Jacó também não entregou a bênção para Simeão e Levi. O próximo filho de Jacó é Judá. E eu vou fazer questão de ler o que Jacó diz a respeito de Judá na hora da morte. Capítulo 49 do livro de Gênesis, a partir do verso 8, diz assim: Judá, Jacó falando de Judá perante os outros filhos. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Está engrandecendo Judá. A tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Força, força. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Os filhos, os irmãos de Judá se inclinarão para ele, reconhecendo a sua nobreza, a sua dignidade, a sua honra. Judá é um leãozinho, olha, um leãozinho. Da presa subiste, filho meu, e curva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despejará? Quem o despertará? O cetro significa reino, governo, significa trono, significa coroa, poder e autoridade. Jacó profetizando sobre a vida de seu filho Judá. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha a Siló, e a eles se congregarão os povos. Então está aqui a profecia de Jacó para Judá. O cetro. O cetro é o governo, é o reino. Nesse tempo da vida, os povos se identificavam com a bandeira, com uma flâmula. Eles assim que eles se identificavam. E a partir daqui, dessa profecia, Judá, ao formar a sua bandeira, a sua flâmula, ele faz com a figura do leão. Exatamente. No dia de hoje, o que se fala é logotipo, para identificar uma empresa. Correto? Para se identificar uma empresa, uma loja. Nesse tempo da vida, da mesma forma. Era a bandeira ou uma flama com a identificação. No caso de Judá, era o leão. Bem, nós sabemos, pela Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, ele nasceu de Maria. Deus, do alto céu, escolheu Maria para ser a geradora do Senhor, do Salvador. Então Deus escolhe Maria. E Maria é da descendência de Davi. Então o Senhor Jesus nasce de Maria, Maria é descendente de Davi, e Davi, por sua vez, é descendente de Judá. Então a linhagem está completa. Então, quando o Senhor Jesus nasce, sendo da tribo de Davi, da tribo de Judá, ele é intitulado o leão da tribo de Judá. Ele é o Salvador. No capítulo 1, escrito por Mateus, está lá a genealogia, a árvore genealógica do Senhor Jesus. Nós podemos ir lá verificar. Quem quiser pode ir lá verificar no capítulo 1 de Mateus. Ou no capítulo 3 de Lucas. Tanto num capítulo quanto no outro, escrito por um homem e por outro, está escrito lá a genealogia, a árvore genealógica do céu, em que consta Maria sendo
descendente de Davi. Descendente de Davi. E Davi, por sua vez, descendente de Judá. Então nós passamos então a entender, considerando esses pontos, por que o Senhor é chamado de leão da tribo de Judá. Sabendo nós a missão do Senhor, a missão do Senhor a este mundo, a missão do Senhor é pregar o evangelho de arrependimento, pregar as boas novas de arrependimento, pregar as boas novas de salvação de alma. O Senhor Jesus veio a este mundo com a missão de resgatar o povo das trevas, tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para dar a sua vida em prol do homem. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembra-se da característica que eu falei aqui do leão? Do leão, segundo os estudiosos, ele luta, ele peleja, ele protege o seu rebanho. O Senhor Jesus, com esse título de leão da tribo de Judá, ele traz também essa qualidade, essa característica de entregar a sua vida para resgatar o seu rebanho, para proteger o seu rebanho. O Senhor Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, com todas as letras, com todas as qualidades, com todas as virtudes. Deixe o Senhor, deixe o Senhor Jesus ser o seu protetor, ser o seu cuidador. Jesus Cristo é o Senhor da salvação. Creia no Senhor Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Amém?